Olá pessoal, aqui é o Tadeu de Oliveira, jornalista e doutorando do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFRN. E este é o último episódio da série Foucault, um pensador complexus, série do Marginalia Podcast, em 2024, ano que completa-se 40 anos do falecimento de Foucault. A série discute a vida e a obra deste que é um dos maiores pensadores da história da humanidade. Neste último episódio, contaremos com a leitura do texto Sexo e Sexualidade de Michel Foucault, de autoria da professora Maria da Conceição Xavier de Almeida, a professora Ceissa Almeida, que fará a leitura do texto. Ceissa Almeida é antropóloga, professora titular do Centro de Educação da UFRN, doutora em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC-SP, professora dos programas de pós-graduação em Educação e em Ciências Sociais da UFRN, coordenadora do Grupo de Estudos da Complexidade, o GRECOM, e compõe a Associação Internacional para o Pensamento Complexo, em Paris, o Conselho Científico Internacional da Multidiversidade Mundo Real, Edgar Morin, no México, o Conselho da Cátedra para a Transdisciplinaridade, em Valladolid, na Espanha, é coordenadora pelo GRECOM, UFRN, do primeiro ponto brasileiro da Cátedra Itinerante Unesco Edgar Morin. Vamos acompanhar o episódio juntos. Bom, eu agradeço o convite para estar aqui hoje nessa série, né, que termina certamente com minha presença, para falar de um personagem muito representativo das ciências humanas, das ciências sociais, de qualquer ciência. Acho que o Michel Foucault, ele não se molda, não se prende a um tipo, nem uma área do saber. O que eu vou apresentar, eu escrevi em 1990. Era um seminário sobre homossexualidade masculina e feminina, promovida pelo Centro Acadêmico de Psicologia, no ano de 1990, daqui dessa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Além dessa primeira observação, eu faço uma outra que eu julgo necessária e que diz respeito não à forma, mas ao conteúdo do que eu vou falar. Trata-se da delimitação de uma problemática particular na vasta temática presente dos escritos do Foucault. É preciso lembrar que há mais do que uma discussão sobre sexo e sexualidade em Michel Foucault, e que, em certo sentido, essa problemática é apenas uma das bases argumentativas históricas de que ele se utiliza para repensar a teoria e os fundamentos do poder, questão central na obra do Foucault. Feitas essas observações, eu explicito agora os dois momentos que eu vou falar. O primeiro momento diz respeito a uma sintética apresentação do filósofo francês. Outros colegas que me antecederam nesse seminário sobre Foucault, nessas gravações, certamente falaram um pouco do modo de ser de Foucault, mas ele é foi um homem extremamente pulsante, múltiplo, e eu penso mesmo que ele jamais será decodificado completamente por nenhuma leitura, né? Então, meu interesse em apresentar Foucault é menos biográfico e é mais direcionado para fazer uma relação entre os seus problemas existenciais, sua psique e suas preocupações científicas fundamentais. Esse primeiro momento eu estou chamando de quem disso usa, disso cuida. É um ditado popular muito comum e que eu acho que tem tudo a ver com a temática que eu vou trabalhar em Foucault, né? Isso tem por suporte uma biografia do Foucault feita pelo Didier Eribon. Eu pretendo levantar alguns elementos que possam trazer à tona a discussão sobre o envolvimento ou o distanciamento do pesquisador com a problemática que ele investiga.
a questão da passionalidade na ciência, em outras palavras, a afinidade entre o sujeito e o objeto como recurso epistemológico consciente, é o que eu gostaria de deixar muito frisado nessa minha primeira parte da exposição. O segundo momento diz respeito à temática do sexo e da sexualidade, tendo por suporte parte da história da sexualidade do Foucault. Eu pretendo sumariar o que para mim são os fundamentos da arqueologia do saber sobre o sexo. Esse segundo momento tem por título O Poder do Prazer ou O Prazer do Poder. Então vamos ao primeiro momento, que eu estou chamando Quem disso usa, disso cuida. Frequentemente ouve-se dizer de forma pejorativa que todo psiquiatra é psico e que toda escolha pelo curso de psicologia se dá muito mais em função da cura pessoal do que em função do interesse pela cura dos pacientes. A confirmação ou não dessa constatação discursiva não interessa aqui. A rigor, as razões subjetivas ou até mesmo inconscientes da delimitação de um objeto de estudo não tem muito a ver com as digressões que eu fiz a partir da biografia de Foucault feita por Didier Eribon. É no nível do consciente, da deliberação explícita de um projeto científico que eu gostaria de discutir a importância da relação entre a prática de vida e a construção do objeto de conhecimento. É a partir disso que pretendo fazer uma leitura da vida de Foucault para fazer a seguinte problematização: transformar o adágio popular quem disso usa, disso cuida, na questão quem disso usa, disso deve cuidar. Em outras palavras, quais as implicações do ponto de vista acadêmico e científico da familiaridade entre o sujeito e o objeto do conhecimento? O que se perde ou o que se ganha do ponto de vista do processo de conhecimento? Fixado esse horizonte, perguntemos agora mais de perto: o que Foucault tem com isso e o que disse a esse respeito? Em primeiro lugar, Paul-Michel Foucault tem tudo a ver com as questões aqui postas. Ele era homossexual e se lançou a tarefa de investigar os mecanismos da repressão às sexualidades aberrantes. É uma expressão dele. Tanto quanto as formas ou dispositivos do poder e controle sobre os corpos, as resistências e as permanentes explosões das formas marginais de prazer. Toma como tarefa, enfim, como ele próprio diz, trazer à luz a separação trágica do mundo feliz e do desejo. A familiaridade e o conhecimento de causa de Michel Foucault em relação a um dos temas que estudou em profundidade é, pois, o fato. A investigação sobre a repressão e o homossexualismo é a extensão da sua vida. Ele era um homossexual, no começo, reprimido. Apesar de alguns dos seus amigos cobrarem dele, em várias ocasiões, depoimentos sobre o tema, no momento em que, na França, sua palavra ajudaria em muito o movimento e a luta dos meninos, Foucault se calava. Não tinha coragem de se identificar. O filósofo conviveu com os conflitos e as crises comuns aos jovens homossexuais franceses no começo da década de 50. De fato, relata Didier Eribon, ao voltar de suas frequentes expedições noturnas pelos pontos de encontros ou por bares de homossexuais, Foucault ficava prostrado durante horas, doente, aniquilado de vergonha. Diz Didier Eribon,
no livro dele, sobre a biografia do Foucault. É bem verdade, no entanto, que essa contenção, quando aluno da École, em Paris, reaparece às vezes sob a forma de protesto, quando, por exemplo, em 1953, o filósofo se desliga do Partido Comunista, uma vez que se sentia constrangido num partido que condenava o homossexualismo como o vício da burguesia e o sinal da decadência. Essas são palavras do Didier Ribot. Mas é somente no final de sua vida, mais precisamente um ano antes de sua morte, que Foucault fala abertamente, com prazer, se auto-identificando sobre um dos temas que conhecia tão intensamente quanto estudava, o homossexualismo. Convidado pela Universidade de Berkeley, dos Estados Unidos, em outono de 1983, onde ministrou cursos e seminários sobre liberalismo, que tinha por título As Artes de Governar nos anos 20 e a Verdade na Grécia Antiga, o filósofo francês se ocupa, além do trabalho, com o prazer puro e simples. Agrada-lhe essa liberdade que existe em Nova York ou em São Francisco, com seus bairros de homossexuais, onde proliferam as revistas e os jornais, os bares e as boates. A comunidade gay é numerosa já nesse momento, organizada e decidida a impor seus limites. E depois, continua Didier Ribot, nos Estados Unidos, a homossexualidade não se ressente com o limite da idade, com os critérios severamente definidos da juventude. Homens de 60 anos e até de mais, vestidos de calça jeans e jaquetas de couro, passeiam de mãos dadas, de braços dados, se beijam na rua. Bem ao contrário de Paris, da França, portanto, onde o homossexual tem que ser jovem e bonito para afirmar o que é. É a partir dessa ambientação que, segundo Ribot, Foucault passa a viver, a querer viver plenamente essa homossexualidade de que tanta dificuldade tem em assumir no início. Mas resta-lhe pouco tempo. É, pois, com 57 anos, que Foucault se reconcilia consigo mesmo, que está feliz com o seu trabalho. Ele está feliz com os prazeres do corpo. São palavras de Didier Ribot, um dos seus biógrafos. Esse também é o momento onde fala livre, explícita e atrevidamente sobre temas sem dúvidas perigosos para um pensador de renome internacional como ele. Diz sobre droga que não faz sentido ser contra ou a favor. E explica, a droga faz parte da nossa cultura. É como a música. Há boa música e a música ruim. Há drogas boas e drogas ruins. Ainda estou citando Ribot. Dá uma entrevista ao jornal gay The Advocate, onde, entre outras coisas, acentua: não basta nos afirmarmos como gay. Devemos também criar um modo de vida gay. Está em Ribot. Faz considerações interessantes sobre a subcultura SM, sadomasoquista. Enfim, encontra-se Foucault. Está em paz com a sua homossexualidade e pode falar desta forma de sexualidade como uma possibilidade de vida criadora. Um ano depois, morre de AIDS. Em síntese, sendo um homossexual, e em especial um homossexual que só se libera explicitamente no fim da vida, Foucault se lança a tarefa de fazer uma arqueologia do saber sobre o sexo, e em particular sobre os mecanismos de disciplina e controle dos corpos. O limite, pois, entre a vida e o projeto teórico é quase nenhum,
em Michel Foucault, o que deveria ser uma grande lição para todos nós. Nesse ponto, interrompo as informações sobre sexualidade para fornecer informações sobre outro tema. Trata-se agora da loucura. O tema da loucura, em particular, o tema do discurso sobre a loucura, é também parte do trajeto intelectual do filósofo. Que ligação há, nesse caso, entre vida e obra? Será Foucault um louco? A biografia feita por Didier Eribon dá conta do seguinte quadro psicossocial de Michel Foucault. Ainda na École, na França, ele não consegue se adaptar à vida comum, não sabe se sujeitar ao tipo de socialidade exigido pela organização interna da École. Eribon é quem fala isso. Tem difícil relacionamento com os colegas, ironiza alguns deles com apelidos ofensivos, irrita-se com frequência, briga com todo mundo. Tem uma agressividade terrível. Palavras do Didier Eribon. Foucault, assinala o biógrafo, é quase unanimemente detestado. É tido por maluco. Em 1948, quando tenta suicídio, a maioria dos seus colegas confirma o que pensavam. O seu equilíbrio psicológico é muito frágil. Lembra também Didier Eribon. Os que o conheciam bem dizem que aconteceram diversas tentativas ou encenações de suicídio e que Foucault era obcecado por essa ideia. E mais, que durante toda a vida ele caminhou lado a lado com a loucura. Isso está no livro da biografia do Eribon. Submete-se nessa época, levado por seu pai, a um psiquiátrico no Hospital Saint-Anne. O médico da École se limita a dizer, refugiando-se atrás do sigilo profissional, que esses distúrbios provinham de sua homossexualidade, muito mal vivida e mal assumida. Em suma, emoldurado por um quadro de identidade conflituosa e beirando muitas vezes o desequilíbrio mental, Michel Foucault se dedica, por opção, à árdua tarefa de fazer uma história da loucura. Traz à tona a histórica substituição do confessor e do policial pelo psiquiatra. Discute a funcionalidade da doença mental nas várias épocas, desde quando a loucura não tem ainda direito de cidadania, até o momento em que ela é relegada ao silêncio, ao confinamento. Instaura inequivocamente a possibilidade de conhecimento científico da loucura quando desloca o foco da investigação e o objeto de estudo para o discurso sobre a loucura. Não é o louco que precisa ser estudado, mas o discurso sobre a loucura. Abro aspas para ele, antes de sua captura pelo conhecimento e pelo discurso científico. Paul Michel Foucault. Uma pessoa nada normal dentro dos códigos sociais vigentes da sacrossanta sociedade ocidental. Homossexual, meio maluco. Este sexualmente fora da lei, psicologicamente complicado, impõe-se a tarefa de estudar os dispositivos, discursivos ou não, de controle e poder sobre os corpos. Mas Michel Foucault quer investigar, nas suas palavras, abro aspas, o poder consegue chegar às mais tênues e mais individuais das condutas. Foucault. Certamente ninguém, a menos que se desconheça por completo o pensamento de Foucault, pode duvidar da consecução da trajetória que ele propõe. Mais do que isso, apenas poucos, e certamente somente os intelectuais
desinformados ou preconceituosos não recorrem, nesse final de século, a algum fragmento do pensamento Foucaultiano quando trata de entender a problemática fundante do poder em nossa sociedade. Deve-se assinalar, pois, o respeito do pensador francês. Missão cumprida. Obra de importância incontestável. Quebra dos paradigmas prepotentes e das ideologias unificadoras e redutoras. Sem nenhuma mitificação, um dos grandes intelectuais do tempo dele e do nosso tempo. Dito isto, volto agora a problematizar as colocações iniciais, ou seja, perguntar sobre os fundamentos epistemológicos positivos que podem advir da relação entre vida e obra de um intelectual. É isso o sentido mais importante do que eu estou querendo transmitir sobre Foucault. Ora, e conforme adverte com propriedade de Didier Ribon, estamos, até agora, posicionando-nos contra julgamentos que pretendem anular o valor da obra de Foucault em função de sua vida, entre aspas, complicada. A questão é, então, estaríamos, por oposição, defendendo a hipótese segundo a qual somente quem disso usa, disso deve cuidar? E mais, é suficiente disso usar para disso bem cuidar? Não. Caminho agora a problemática da relação entre vida e obra de outra forma. E, portanto, a exclusão da hipótese não deve levar à afirmação da outra. O que procuro discutir, ao fim e ao cabo, é que consequências positivas podem advir para o conhecimento do fato de perguntar-se cientificamente sobre o que se vive pessoalmente. A partir de que é possível transformar um conteúdo pessoal num objeto científico de investigação. Que elementos estratégicos do pensar permitem transformar uma suposta limitação, contato intersubjetivo, envolvimento passional com o problema, num instrumento eficiente de conhecimento. Isto quer dizer que não basta ser homossexual para ser um bom teórico da homossexualidade, como não é suficiente dispor de uma base privilegiada de todas as informações sob o controle da sociedade para fazer uma história do controle e do poder. Enquanto a necessidade é necessário, talvez não. Se é possível se dispor e se fazer uso de uma forma de pensamento que, interrogando-se e autocriticando-se, pode levar o sujeito do conhecimento a transpor os limites do conceito e chegar, enfim, aos problemas, que é para isso que servem os conceitos. Não é, portanto, nem suficiente, nem necessário viver uma situação para investigá-la de forma competente, para avançar na discussão temática e, acima de tudo, propor caminhos novos de abordagem científica. Por fim, e extrapolando as categorias usuais de suficiência e necessidade, resta uma última questão. É bom? É recomendável? É importante? Numa palavra, que benefícios a priorísticos podem ser assegurados do ponto de vista do conhecimento pelo fato de um desequilibrado mental estudar a loucura ou de um homossexual estudar o homossexualismo? Não acredito que uma resposta em tese ou genérica possa ser dada a essas questões, se se quer discuti-la mais consistentemente, isto é, privilegiar a estrutura mesma do conhecimento em detrimento do seu conteúdo, relevante ou não no contexto da descoberta. Mas eu caminho noutra direção. Pretendo mostrar como, no caso Foucault,
A relação entre a vida e trajeto científico se configura na condição para ultrapassar os esquemas conceituais vigentes de pensar o poder, o sexo e a loucura. E mais, que no seu caso, ser um homossexual meio maluco só acarreta vantagens intelectuais e avanços teóricos. Isso por 2 motivos. Primeiro, porque os conflitos de identidade vivenciados por Foucault não foram estendidos para o plano da investigação. Passagem, sem dúvida, difícil, raramente conseguida pelos intelectuais. Talvez seja ela uma das responsáveis, sim, aí sim, em tese, pelos benefícios da relação estreita entre vida e obra. Segundo, porque ao estabelecer como meta, segundo ele próprio diz, fazer uma história dos limites, palavras dele, Foucault o faz a partir de uma visão muito clara de história e de limites. Nas palavras de Didier Eribon, questionar uma cultura sobre suas experiências limites é questioná-la nos confins da história, sobre o dilaceramento que é próprio do nascimento de sua história. Fecho as aspas. Foucault, portanto, percebe-se como ser histórico perecível, mas também como um exemplar do contingente humano ligado à rede do controle disciplinar. É, pois, a escolha dos instrumentos para descrever a história dos limites desses gestos obscuros que permite ao filósofo partir de sua vida pessoal e explicar a vida social em geral numa perspectiva claramente universalista e rigorosa. Os estudos dos códigos e regras que historicamente disciplinam e instigam as práticas sexuais parece-nos o recurso metodológico responsável pelo bom encaminhamento da trajetória teórica de Foucault. É, pois, na opção pelo estudo dos dispositivos que regulam as condutas limites, que ele próprio conhecia tão bem, que se torna possível fazer a passagem das condutas pessoais para as condutas coletivas. Essas 2 condições que estabeleço como responsáveis pela boa relação entre vida e obra aparecem de uma forma importante e mostram uma necessidade, por sua vez, de uma pré-condição. A tomada de consciência desse processo. A partir da biografia, que continuo citando, vez por outra, do Didier Eribon, é possível supor que Paul Michel Foucault escolheu deliberadamente os caminhos epistemológicos a percorrer a partir dos problemas que ele conhecia e vivia muito de perto. É assim que, nas palavras do próprio Foucault, citado pelo biógrafo, temos a seguinte confissão. Diz Foucault: toda vez que tentei o trabalho teórico, foi a partir da minha própria experiência. Sempre em relação com processos que via se desenrolarem à minha volta. Porque eu julgava reconhecer fendas, abalos surdos, disfunções das coisas que via, nas instituições às quais estava ligados, em minha relação com os outros, foi que empreendi tal trabalho. E isso ele fala num fragmento da autobiografia. Além do próprio filósofo, seus amigos confirmam que seu trabalho tem como ponto de partida a autobiografia. Dizem, seu grande interesse pela psicologia provinha, sem dúvida, dos elementos de uma biografia pessoal. Ou então, dizem, sempre pensei que um dia ele escreveria sobre a sexualidade.
Ele tinha que dar à sexualidade um lugar central em sua obra, pois ela era central em sua vida. Pode-se supor, então, que o estudo dos limites, sejam eles os da razão ou os da moral sexual, não foi, para Foucault, a escolha teórica pelo mais fácil, porque pelo mais familiar. Mas essa escolha se deu de forma consciente a partir do familiar e do vivido, tendo uma experiência fundamental no caminho da descoberta científica dos mecanismos de controle sobre os corpos e sobre a razão. Do que foi dito até aqui, pretendo apontar provisoriamente: não é suficiente ser louco nem homossexual para estudar a loucura e a homossexualidade. Não é também estritamente necessário, nem bom em todos os casos. Há, entretanto, que considerar que, no caso Foucault, foi indispensável tomar suas experiências pessoais e colocá-las no bojo universal de todas as culturas e as condutas limites, para entender se somos e por que somos reprimidos. Eu agora entro na segunda parte, que tem o subtítulo: O Poder do Prazer ou o Prazer do Poder. É proibido fazer sexo. A homossexualidade, sob diversos códigos, é discriminada. Certas formas de extrair prazer também. A sexualidade está ameaçada. O sexo está enjaulado. Não podemos ser felizes. Somos reprimidos. Nós dizemos e escutamos isso com uma certa frequência. Fazemos da afirmação "não podemos fazer nada, somos reprimidos" a palavra de ordem para a luta contra a repressão do prazer e o ponto de partida para o conhecimento do sexo e da sexualidade em nossa sociedade. Este é um falso problema, em princípio. Há 14 anos, ou mais um pouco agora, no tomo 1 da História da Sexualidade, Paul Michel Foucault oferece ou instaura um novo pivô para análise do exercício do prazer na atualidade. Diz ele: a questão que gostaria de colocar não é por que somos reprimidos, mas por que dizemos com tanta paixão, com tanto rancor, contra nosso passado mais próximo, contra nosso presente e contra nós mesmos, que somos reprimidos. Por quê? Com essa pergunta, Foucault procura, em primeiro lugar, ultrapassar o estabelecimento de uma certa corrente historicista sobre o exercício das práticas sexuais vigentes no discurso da ciência e dos movimentos de liberação sexual. Reza esse discurso, em síntese, que do século XVII até o nosso, ter-se-ia percorrido o caminho de uma crescente repressão sobre o sexo e os corpos. Assim, no século XVII, considerado como marco zero da idade da repressão, os controles ainda eram fracos. Diz Foucault, abro aspas, tinha-se como ilícito uma tolerante familiaridade. Eram frouxos os códigos da grosseria, da obscenidade, da decência, se comparado com os do século XX. Gestos diretos, discursos sem vergonha, transgressões visíveis, anatomias mostradas e facilmente misturadas, crianças astutas vagando sem incômodo nem escândalo entre os risos adultos. Os corpos pavorneavam, essa expressão que se gosta tanto de usar para Foucault. Fecho aspas. Desse primeiro estágio, teríamos passado a uma sexualidade
cuidadosamente encerrada, a expressão Foucaultiana. Sexo e família passam a ser a regra esperada. Na casa, o quarto do casal, lugar onde o sexo encontra a serenidade de sua função, a reprodução. Abro aspas por Foucault. No espaço social, diz Foucault, anunciando aquele discurso como do coração de cada moradia, um único lugar da sexualidade reconhecida, mas utilitário e fecundo, o quarto dos pais. Ao que sobra, só resta encobrir-se. O decoro das atitudes esconde os corpos. A decência das palavras limpa os discursos. E se o estéril insiste e se mostra demasiadamente em cena, vira anormal. Receberá esse status e deverá pagar as sanções. Fecho aspas para Foucault. Segundo Foucault, esse discurso assegura e procura mostrar, no decorrer de 4 séculos, ele tenta negar, controlar, interditar e silenciar o sexo, com algumas concessões, é claro, e quando dá lucro. Casos de prostituição, casos de saúde, o rendezvous. Iniciada no século XVII, a repressão ao sexo teria, enfim, com o desenvolvimento do capitalismo, uma mística de suporte fundamental: os corpos para o trabalho. A repressão moderna faria parte da ordem burguesa, portanto. Assim se anuncia a história do sexo e da sua repressão. Essa interpretação usual, no entanto, não satisfaz Foucault, que adverte. Esse discurso sobre a repressão moderna do sexo se sustenta, sem dúvida, porque é fácil de ser dominado. Somos ao mesmo tempo explorados e reprimidos, mas amanhã seremos livres, leves e soltos. Amanhã porque hoje precisamos falar de repressão, desafiar a ordem, ser subversivos. Diz Foucault, alguma coisa da ordem da revolta, da liberdade prometida, da proximidade da época de uma nova lei passa facilmente nesse discurso sobre a opressão do sexo. Fecho aspas. Atenção, Foucault não assegura que a interdição do sexo é uma ilusão. Não, mas adverte que a hipótese repressiva tem somente uma função local e tática, aspas para Foucault, no arcabouço discursivo sobre a sexualidade. Enfim, pondo em dúvida a hipótese repressiva a partir de 3 questões. A primeira, que ele chama propriamente histórica. A segunda, que ele chama histórica teórica. E, por fim, a terceira, histórica política, o filósofo francês sugere outro caminho metodológico. Ele quer, abro aspas, determinar em seu funcionamento e em suas razões de ser o regime do poder, saber, prazer, que sustenta entre nós o discurso sobre a sexualidade humana. Fecho aspas. As questões a serem postas agora são: por que dizemos com tanta paixão e tanto rancor que somos reprimidos? Por que essa vontade e esse desejo de falar de sexo? Porque alguns alugam suas orelhas para que nós possamos falar do nosso sexo. Porque fazemos pose e julgamos desafiando a ordem e a moral social quando falamos do prazer do sexo. Por quê? No trajeto de sua investigação científica, Michel Foucault procura responder a essas questões. Vai recolocar a hipótese repressiva no que ele chama de uma, aspas, economia geral dos discursos sobre o sexo.
fecha aspas. É a relação poder, saber, prazer que Foucault pretende demonstrar. São os dispositivos de poder sobre os corpos. O que ele procura desvendar é a história das instâncias de produção discursiva, da produção do poder e das produções do saber que ele quer fazer. Essa história que ele faz. É evidente que no espaço desse texto, dessa fala, eu não me arriscaria a resumir toda a arqueologia do saber e a política do poder sobre os corpos presente na obra do Michel Foucault. Assinalo apenas o que me parece o marco fundante de sua investigação, a saber, o poder sobre o sexo não se resume à expressão sexual, mas se amplia tática e eficazmente no controle sobre os prazeres. Portanto, muito mais além da repressão, o poder tem um nome, uma tática e um instrumento poderoso, o controle. Aqui, um dado importantíssimo do pensamento do Foucault. A definição do que é o controle se estruturou historicamente a partir da vontade de saber sobre o sexo. A colocação do sexo em discurso, aspas, para Foucault, é o que permitirá um controle cujos efeitos são de bloqueio e desqualificação, mas também e principalmente de incitação ao desempenho da sexualidade. Vivemos construindo permanentemente, através do sexo, uma ciências sexuais, conforme a expressão que ele usa. Um erotismo discursivo generalizado, como chama Foucault, toma lugar central na sociedade a partir do século XVIII. Observa-se uma explosão de discursos distintos, que tomam a forma de demografia, tomam a forma na biologia, na medicina, na psiquiatria, na moral, na crítica política. Em todas essas instâncias, uma preocupação: o gerenciamento dos corpos sexuados. Os sanitaristas estabelecem normas de higiene, o sexo limpo e o controle sanitário das prostitutas. Os pedagogos, já no século XVIII, cuidam da sexualidade das crianças e adolescentes. A masturbação deve ser cuidada. Proliferam as aulas de educação sexual pelas escolas. As crianças precisam falar do seu sexo para os professores. Os médicos se dirigem aos diretores dos estabelecimentos escolares e às famílias. Dão conselhos, fazem recomendações, escrevem livros. Precisamos falar do nosso sexo, de nossos desejos, contar com detalhes o que fazemos. A medicina, que inicialmente vai falar de doença dos nervos, abro aspas, né, é substituída pela psiquiatria, que tratará das, abro aspas, extravagâncias e das fraudes contra a procriação. Estabelece-se a etiologia das doenças mentais e o volumoso dicionário das, aspas, perversões sexuais. Os estranhos prazeres recebem nome de batismo. Passam a existir os exibicionistas, os fetichistas, os zoófilos, os zooerastas, os presbiófilos, os divertidos sexo-estéticos e as mulheres dispareúdicas. O homossexualismo passa a ser um tipo de androgenia interior. O sodomita era um reincidente, agora o homossexual é uma espécie. Assim funciona a relação saber, poder, prazer. Uma ciência sexualis
tudo pesquisa, tudo classifica. Em nome dessa ciência, o poder cria os mecanismos e dispositivos para controlar, para gerenciar os prazeres, todos e de todas as formas. Tudo pode ser feito, desde que seja dito. As armadilhas criadas para forçar a confissão fazem com que o que é dito se transforme em segredo, o segredo do sexo. É principalmente através do sexo como segredo que a rede saber, poder, prazer se realimenta constantemente. É o que Foucault vai chamar, abro aspas, de lugares de máxima saturação do poder. Aqui podemos falar de sexo. Entre as crianças, não. Para elas, quem tem o poder exclusivo desse discurso é o professor de biologia, o orientador. Uma geografia é estabelecida para que se permita a incorporação das perversões. O segredo do sexo permite a proliferação de novas formas de prazer. O poder de controle e discriminação sobre os corpos sexuais funcionam menos como inibidor e mais como incitador e multiplicador. Diz Foucault, abro aspas, a sociedade burguesa do século XIX, e sem dúvida a nossa, ainda é a sociedade de perversão explosiva à fragmentação. Não há transgressão alguma na instituição das sofisticadas casas de prostituição, boates, beréus. Os motéis, os quartos dos pais, as saunas gay, não são nada mais que complementos perfeitamente controlados e previstos no, abro aspas para Foucault, jogo dos poderes e dos prazeres. Para Foucault, essa rede de controle é acionada por um poder que não opõe barreiras. Organiza lugares de máxima saturação. Daí a natureza perversa a que estamos submetidos. Nas suas palavras, a sociedade moderna é perversa. Não a despeito do seu puritanismo ou como reação à sua hipocrisia. É perversa real e diretamente. O sexo como segredo. Essa é a palavra mágica que nos incita tanto a falar dele, mesmo que seja para anunciar que somos reprimidos. Um segredo previsto e cuidadosamente assegurado e garantido pelo poder. Pequenas transgressões instigadas e previstas. Numa palavra, aliança tática entre o poder do prazer e o prazer do poder sobre os corpos. É isso, parece, que é o que pensa Foucault, que eu concluo com essa citação. O prazer se difunde através do poder cerceador, e este fixa o prazer que acaba de desvendar. O exame médico, a investigação psiquiátrica, o relatório pedagógico e os controles disciplinares podem muito bem ter como objetivo global dizer não a todas as sexualidades errantes ou improdutivas, mas, na realidade, funciona como um mecanismo de dupla excitação, prazer e poder. Prazer em exercer o poder que questiona, fiscaliza, espreita, espia, investiga, apalpa, revela. Por outro lado, prazer. Prazer que se abrasa por ter que escapar a esse poder, fugir-lhe, enganá-lo ou transvesti-lo. Poder que se deixa invadir pelo prazer, que persegue
e diante dele, poder que se afirma no prazer de mostrar-se, de escandalizar ou de resistir. Bom, era isso que eu podia compartilhar com vocês. Muito obrigada. Este foi o último episódio da série Foucault, um pensador complexus, do Marginalia Podcast. Todos os episódios estão disponíveis nas contas oficiais do podcast, no Spotify e no YouTube. Você pode conferir as conversas com o professor Hermano Machado sobre a biografia de Foucault, uma discussão sobre a arqueologia em Foucault com o professor Josenildo Bezerra e sobre a genealogia nas obras do pensador francês com o professor Lucas Fortunato. Agora, vamos à dica cultural com o estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, Tauan Ribeiro. Olá você, ouvinte, é um prazer novamente estar aqui com vocês. E na sugestão do episódio de hoje eu trago para vocês a série da Netflix Young Royals. Na série, o príncipe sueco Willem entra no prestigioso colégio interno Hillesca, seguindo os passos de seu irmão mais velho, que anos antes também frequentou o local. Longe das etiquetas e regras da realeza, ele finalmente tem a chance de explorar sua verdadeira personalidade e descobrir o tipo de vida que deseja desfrutar. E não é muito difícil sonhar com um futuro de liberdade e amor incondicional quando ele conhece o seu colega de classe Simon, e bem longe das obrigações da realeza. Mas seguir seu coração nem sempre é uma escolha fácil, e Willem descobre da pior forma quando precisa lidar com a pressão conservadora da família real e as consequências públicas que um relacionamento homoafetivo pode causar. A série ela tem 3 temporadas, e a terceira e última temporada estreou recentemente no dia 11 de março, dando um fim à história romântica de Simon e Willem. O Marginalia Podcast é um projeto de extensão sob coordenação do professor Alex Galeno do Instituto Humanitas e conta com a participação e produção de estudantes do Instituto. A Universitária FM é parceira da ação. Curta, comente e compartilhe o podcast. Siga as redes sociais digitais do Grupo Marginalia. Até o próximo episódio.